Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Nós vamos destacar dois versículos. Todos aqui têm a Bíblia. Todos têm a Bíblia. Se alguém não veio com a Bíblia, recomendo que você procure sentar-se perto de uma pessoa que tem a Bíblia. E se você está vendo alguém sem a Bíblia, vá até o irmão, vá até a pessoa, até a irmã, e se disponha a ler junto, tá? Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2. Nós vamos ler aqui esses dois versículos. E como vocês já perceberam, toda vez que alguém pede para você abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 11, é porque vai falar de fé, né? Então você já entendeu, né? Você já percebeu o que vai ser tratado. Mas vamos ler Hebreus 11. Primeiro, o versículo 1, que define a fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém. Amados irmãos, hoje em dia, entre os chamados cristãos evangélicos, existem diferentes formas de interpretação da Bíblia. Eu vou pedir que você fique atento ao que eu vou falar, porque normalmente o que eu prego tem uma introdução, tem um desenvolvimento, tem os tópicos e tem a conclusão, né? E depois a aplicação. Portanto, olha para cá. Se você veio aqui e tem fome e quer ser alimentado, não perca nada. Não perca a linha de raciocínio, de pensamentos, para você sair totalmente edificado. Porque muita gente vai embora depois da palavra e segunda-feira não se recorda nem do tema da palavra. O tema da palavra é renovando a nossa fé. Renovando a nossa fé. Daqui a pouco o irmão vai colocar ali, né, está ainda preparando o material ali, vai colocar e você vai poder seguir também aqui na projeção aqui à frente, tá? Bom, então fique atento, tá? Não perca nada. Entre os evangélicos atuais, existem diferentes formas de interpretação da Bíblia, diferentes formas de cultos, ênfases doutrinárias, mas há algo que todos concordam de forma unânime. Nós fomos chamados a viver por fé. Nós somos chamados de os crentes, porque somos o povo da fé. Hebreus 11:6 diz que é impossível agradar a Deus sem fé. É impossível agradarmos a Deus sem a fé. Ora, Deus quer olhar para mim e para você todo dia e o dia todo e nos ver cheios de fé. Porque se em algum momento Deus olha para mim, olha para você e nos vê sem fé, Deus não se agrada de nós e podemos deixar de receber direções, deixar de receber provisões, deixar de receber milagres, deixar de receber graça e muitas coisas que Deus tem para nos dar. Mas Ele só pode dar se nos encontrar com fé, se nos encontrar crendo
Quem diz amém, aleluia? Quem está, pelo menos com a expectativa de aumentar a sua fé, diga amém. Muito bem, então, a nossa fé, ela é uma arma poderosa. A Bíblia mostra que é uma arma de defesa. Em Efésios capítulo 6, versículo 16, o apóstolo Paulo mostra que no nosso aparato de guerra, né, na armadura que Deus disponibiliza para o dia a dia da nossa vida, em guerra, para a guerra, a fé é o escudo. Ele diz, tomando, embraçando o escudo da fé. E ele explica para que serve o escudo da fé. Ele fala, com o qual aplacamos os dardos inflamados do maligno, né, e apagamos eles, né? Aplacamos e apagamos os dardos inflamados. O que é um dardo inflamado? Na antiguidade, não haviam armas poderosas, né, como nós temos hoje. Ainda não haviam descoberto a pólvora, e as armas eram armas feitas, né, pelas mãos dos homens, da maneira mais artesanal e sem o poder, né, tão explosivo como hoje em dia nós temos visto, né, nas guerras. Então, usava-se as flechas. Então, quando os guerreiros de um exército resolviam atacar o acampamento do adversário, de maneira a derrotá-los, então eles colocavam veneno de serpente na flecha, né? Colocava ali o veneno, colocava fogo na ponta, né? Um elemento, um combustível ali que pudesse produzir fogo, né? E então jogava aquela flecha envenenada e com fogo. Para quê? Para penetrar, queimar, injetar o tóxico e matar as pessoas. Então, as setas inflamadas, os dardos inflamados eram esses, né? E aqui Paulo diz que com a fé nós podemos aplacar e podemos apagar toda seta inflamada do diabo. Quem diz amém? Aleluia. Bom, se você tem seguido as direções, as instruções divinas, você com certeza não está passivo em relação à fé. Você não vive passivo, você não vive acuado, você está ativo, porque existe uma orientação, né? Existe uma tática de guerra que diz que a melhor defesa é o ataque. A melhor defesa é você permanecer atacando. Então, nós que somos do exército de Deus, temos que viver atacando o que é mal. Não podemos ser coniventes com o mal, não podemos ser complacentes com o pecado, não podemos aceitar aquilo que o diabo está colocando lá fora. Há tanta coisa má, tanta coisa pervertida, tanta permissividade, tanta coisa ruim, tanta coisa distorcida, tanta coisa depravada lá fora. E nós não podemos aceitar. E temos que, de fato, atacar tudo que é contrário a Deus, a nossa vida, a nossa fé. Não estou falando atacar as pessoas, ofender as pessoas. Não temos que ofender ninguém, mas temos que rechaçar, temos que nos posicionar de maneira contrária a tudo que é pecaminoso, tudo que é mal, nocivo e que estraga a vida da sociedade, das pessoas. Então, precisamos estar definidos quanto a isso. Ora, se você tem seguido as direções divinas, você está em guerra, você está combatendo o bom combate da fé. Porque o cristão que não está combatendo o combate da fé, ele está acuado, ele está correndo sérios riscos, ele está vivendo uma situação de perigo e até de morte. Então você tem que estar vigiando.
Jesus deixou claro isto. Estamos no meio de serpentes, no meio de escorpiões, e precisamos estar munidos do poder para pisar em serpentes e escorpiões e derrotar o diabo e vencer, porque nós fomos chamados para ser um povo da graça, da luz, da verdade e posicionamentos firmes e vencendo o mal em nome de Jesus. Portanto, a palavra de Deus nos mostra que existem espíritos malignos que nós precisamos derrotar todo dia. E para isso precisamos nutrir a nossa fé, precisamos estar firmes na fé, permanecermos inabaláveis na fé, todo dia nos preparando, para vencer novas batalhas. E cada dia vamos deparar com grandes batalhas. Portanto, precisamos de fé. Depois que nos convertemos ao Senhor, o nosso inimigo, Satanás, o diabo, ele tem um alvo, um objetivo bem definido em relação a nós. Ele quer roubar nossa fé. Esse é o objetivo maior, tirar a nossa fé. Ele concentra todos os seus esforços nesse sentido, roubar a nossa fé. Porque ele sabe que agora que Jesus entrou, Jesus agora está presente em nossas vidas, ele já não tem mais aquela autonomia, aquele poder soberano que tinha sobre nossas vidas lá no pecado, lá fora, no mundo. Então agora, para ele poder nos impedir de avançar, de cumprir o propósito de Deus, ele sabe que a única coisa que vai dar vantagem para ele, vai dar a ele condição de nos derrotar, é se formos dominados pela incredulidade. Então ele trabalha para roubar nossa fé e nos tornar incrédulos. Dessa maneira, ele vai ter poder, ele vai ter força para nos derrubar. Então ele trabalha, ele usa todos os seus demônios, ele usa todos os seus arsenais, seus artifícios e esquemas maquiavélicos para nos derrubar. Eu tenho dito que o diabo usa 7 Ds, para nos derrubar, Então, já conseguiu aí? Não, ainda não, né? Já tem aí? O irmão hoje está mais lento, mas tudo bem. Nós temos 7 Ds que o diabo tem. É um esquema que ele usa frequentemente. Primeiro, ele vem com dúvida. Ele vem lançar dúvidas em nós. Olha para cá, jovem. A dúvida é a primeira seta inflamada que o diabo lança contra nós. Se a dúvida se instala na nossa vida, na nossa mente, então aí vem a segunda flecha, desapontamento. Aí você fica displicente, desapontado com tudo, com a igreja, e você já começa a cogitar a ideia de ir para fora e buscar prazer lá fora, deixar-se atrair novamente ao mundo. Se você não vence o desapontamento, vem a terceira etapa, terceira flecha, desânimo. Aí você entra no desânimo, obrigado, desânimo. Aí você fica de tal maneira desanimado, se você não busca ajuda para vencer o desânimo, aí vem uma quarta flecha, que ela vem com dose, assim, carga máxima, desgastes. Então o inimigo vai desgastar você mentalmente, psicologicamente, vai lançar acusações, pesadelos, insônia, perturbações, alucinações. A pessoa e desânimo.
flecha, que é depressão. Depressão. A depressão é aquele estágio que você perde a graça, perde a alegria em tudo. Você já não tem prazer em nada e pensa até em dar cabo da sua própria vida. Por vezes você pensa em usar drogas. E é exatamente isso que o inimigo consegue quando as pessoas estão no pecado, né? Chega ao nível da depressão, a pessoa já não tem mais força para nada. Se você não busca ajuda nesse momento, aí o diabo não vai deixar barato, não. Ele vai lançar outra seta, que é desistência. Desistência. Então, agora vai colocar na sua cabeça o seguinte: não vale a pena mais nada, desiste de vez. Desiste totalmente dessa coisa de ser crente, de seguir a Deus, de ter fé. Vai para o pecado. E aí, né, nesse momento, só falta uma flecha: derrota. Aí sim, aí ele lança a sétima flecha, é a derrota. Aí você está derrotado. Ou seja, você já está sob total domínio dele. Por isso que a Bíblia fala que você precisa vigiar. Olha para cá, vigiar. Vigiar o tempo todo, porque essas flechas, essas setas inflamadas, não faltam na aljava do diabo, não faltam, né, lá no inferno. Sempre tem estoque sobrando, né? E o diabo usa frequentemente essas setas contra todos nós. Agora, perceba que tudo são setas inflamadas para atingir a nossa alma e nos roubar a fé. Não esqueça que o alvo do diabo é roubar a nossa fé. Veja que a cada flecha que ele vai lançando, a cada uma dessas aí, dúvida, desapontamento, desânimo, desgastes, depressão, desistência, derrota, ele vai minando, vai acabando com a nossa capacidade de reação e de fé. Então você precisa vigiar o tempo todo. E se nessa noite você se sente com algumas dessas setas, com algum desses sintomas aí, ou alguma dessas situações, você está vivendo uma situação semelhante, então é preciso você reagir com fé, porque até chegar à sexta seta, né, ainda resta fé em você. Enquanto o diabo está ali lançando as setas, né, ainda tem uma fé, uma reservinha de fé. Mas quando chega na sexta, aí já você está minado e aí a derrota se instalará. Portanto, perceba que isso é real, né? Para nos tornar vencedores nesta geração atual, precisamos aprender a reagir por fé, a andar por fé. Precisamos também aprender a permanecer na fé, porque nem sempre você vai ter prazer. Olha para cá, nem sempre você vai ter prazer. O Senhor Jesus não disse que a vida com Ele é prazer o tempo todo. O Senhor Jesus nunca pregou uma mensagem dizendo: vocês terão muito prazer o tempo todo, vocês serão felizes o tempo todo, vocês terão glória o tempo todo, vocês terão todo aprazimento. Não, ele disse: vocês precisam estar vigilantes, atentos, porque o mundo está cheio de serpentes e escorpiões. Vocês vão ser afligidos, vão ser perseguidos, no mundo tereis aflições, porque essas setas estão por aí o tempo todo. Tem hora que você não está atento, ou um momento, um segundo que você fica desatento, uma dessas setas encravam, uma dessas setas vem e se encrava em você, entra em você, você não percebe. De repente você está lá tentando orar e não consegue orar. Você está lá tentando ler a Bíblia, não consegue ler Bíblia. Você quer cantar, não consegue cantar. Quer pôr uma música para adorar, não consegue. Você fala: poxa, o que é isso? Será que eu estou em pecado? Nem sempre você está em pecado.
O inimigo atua nesse sentido aí para te acertar. Portanto, você precisa ficar vigilante e precisa discernir essas coisas o tempo todo. Porque para ser vencedor, você tem que aprender a andar por fé. Porque não tem outra forma de vencer, não tem outra maneira de aplacar e apagar essas setas. É só pela fé. Por isso que Paulo diz que temos que embraçar o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos, esses sete dardos aí do diabo. Quem diz amém, aleluia? Então, o ideal é que aprendamos a tática de permanecer atacando, porque a melhor defesa é o ataque. Portanto, vamos atacar sempre com fé, sem jamais deixar de usar o escudo da fé nas batalhas espirituais diárias. Repita em voz alta o que eu vou falar agora. Levante sua mão para Deus e diga: eu não posso jamais me permitir viver um dia sequer desprovido da fé em Deus e na sua palavra. Então, eu não posso me permitir, eu preciso vigiar a mim. É interessante, né? A vigilância começa em si mesmo, você tem que vigiar a si próprio, porque se você fica vigiando o diabo e não vigia a si próprio, muitas vezes você cai por um devaneio, por uma fraqueza que você não está reparando, pelo orgulho, pela vaidade, né, pela ânsia de ser grande. Então você tem que ter cuidado, tem que vigiar sempre o seu ego, o seu eu, sua alma, e perceber se você está vulnerável, porque como eu falei, o inimigo está lançando seta o tempo todo, e ele lança de maneira assim, aleatória, vai lançando seta para todo lado. Por isso que a Bíblia fala: o mundo jaz do maligno. O inimigo está aí, jogando seta para todo lado. Já viu aquela bala perdida que mata a pessoa na rua? O diabo tem as suas setas perdidas, mas às vezes você está vulnerável e uma seta perdida toca em você, entra em você. Aí você fala: poxa, o que aconteceu comigo? Aí você vai ver depois, está alvejado. Então, você tem que estar sempre vigilante. Eu quero ensinar um pouco mais sobre aquilo que eu tenho aprendido sobre andar por fé. Qual a fé que eu preciso para cada hora, para cada momento? A Bíblia traz nas suas páginas histórias de homens e mulheres que andaram por fé. E é interessante que, começando lá com Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, indo até o final, nós temos uma história de homens e mulheres que andaram por fé, que viveram pela fé. Então, vamos destacar hoje, aqui, a fé que o Novo Testamento nos apresenta. E esta fé que é apresentada no Novo Testamento, ela vem em diferentes tipos, aspectos e dimensões e aplicações. Primeiro, nós temos a fé para a salvação. A fé para a salvação. Ok? A fé para a salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é presente de Deus. Aí, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom. A palavra dom, charis, no hebraico, significa, ou melhor, charis do grego, significa presente, dádiva. Então, a fé para a salvação é um presente que vem de Deus. Como é que funciona isso? Quando a pessoa abre o coração, abre os ouvidos para ouvir o Evangelho, receber a palavra da vida eterna, a palavra da salvação em Cristo, e ela está predisposta a entender a palavra, a receber a palavra de salvação,
Aí Deus olha e percebe que essa pessoa está aberta. Aí Deus a presenteia com a fé para a salvação. E ela então, após ouvir o evangelho da graça, ela toma posição, se arrepende dos seus pecados e compreende o que Jesus fez na cruz, morrendo no seu lugar, e o recebe como Salvador e Senhor, único Salvador e Senhor. Então naquele momento, a fé que veio de Deus, toca a Deus, e Deus então derrama graça naquela pessoa, apaga seu passado, seus pecados, e dá-lhe uma nova identidade, escreve o seu nome no livro da vida, e ela então será selada para a vida eterna. É simples assim mesmo, mas é preciso que a pessoa tenha a fé que vem de Deus para a salvação, e Deus dá, a Bíblia mostra que Deus dá para todo aquele que dispõe a ouvir a palavra e ouvir com interesse. Então, isso acontece, por isso que nós temos que pregar. Nós não sabemos quantos têm interesse, quantos querem ouvir a palavra de Deus, não sabemos, então temos que pregar para todos, e aqueles que tiverem o interesse, que abrirem o coração para receber, Deus vai dar fé para a salvação. Segundo tipo de fé que nós encontramos no Novo Testamento, a fé para receber milagres. Fé para receber milagres. É interessante observar que lá em Atos capítulo 14, nós encontramos um paralítico da cidade de Listra. E esse homem, a Bíblia ressalta que tinha fé para receber milagres. Veja bem, tem pessoa que recebe milagre por causa da fé de quem deseja que aquela pessoa receba. Acontece isso também. De toda maneira, alguém teve fé, alguém tem fé, tem que ter fé para receber milagre. Mas é interessante nesse texto, Atos 14, 8 a 10, a palavra frisa que o paralítico lá de Listra tinha fé para ser curado, Estava sentado em Listra certo homem paralítico, coxo dos pés, desde o ventre da mãe, o qual nunca tinha andado. Aquele homem nunca tinha andado. Mas o que aconteceu com ele? Veja no versículo seguinte: este ouviu falar de Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. Aquele homem tinha fé para ser curado. Aquele homem, ele não tinha uma esperança, ele tinha fé. Qual a diferença? Tem gente que vive apenas esperando uma cura, venha de onde vier. Mas aquele homem não tinha uma fé. Ele tinha fé, eu vou ser curado, eu creio no Deus que cura, e sei que vai me curar, e estou crendo que vou ser curado. Só espero o quê? Eu só espero essa oportunidade, mas eu creio que pode ser agora, pode ser hoje. Então ele tinha fé para ser curado. Quando viu Paulo, que era homem de fé e que orava, que tinha uma confiança inabalável que Deus podia fazer milagres, então aquele homem chegou firme ali, e Paulo olhou para ele e viu, percebeu que ele tinha fé para ser curado. Então logo, sem perder tempo, Paulo não fez nem oração. Olha para cá, Paulo nem orou. Olha para mim, quando você encontra uma pessoa cheia de fé para receber milagre, você nem precisa orar. Sabia disso? Nem precisa orar. Você encontra uma pessoa, você vê que ele tem fé para ser curado. Ele não só tem esperança, mas ele tem fé. Eu vou ser curado. Vou ser curado. E Paulo então, o que ele fez? Só deu ordem. Levanta-te, apruma-te direito sobre os teus pés. Vamos, homem, levanta. Eu estou vendo que você tem fé, levanta. Você tem fé em Jesus, tem fé em Deus, levanta, fica de pé, se firma. E aquele homem, então, diz a Bíblia, saltou e andou.
porque tinha fé para ser curado. É impressionante. Há pessoas que possuem essa fé inabalável, essa fé indesistível para receber o poder sobrenatural. Nós encontramos outro exemplo lá em Mateus capítulo 9, 19 e 22, trata-se da mulher hemorrágica que padecia com um fluxo de sangue, um fluxo por 12 anos, e aquela mulher já havia tentado de tudo, mas num certo momento ela se encheu de fé. A palavra diz que, ouvindo falar que Jesus Cristo passava ali na redondeza, aquela mulher se encheu de fé, e encheu da fé para receber milagre. Ela não tinha força, ela não tinha condição de entrar no meio da multidão, desvencilhar-se das pessoas e chegar onde Jesus estava. Mas tal era a fé para receber milagre, que ela foi contornando todo obstáculo, foi se enchendo de força que não tinha, e foi chegando, foi penetrando no meio da multidão, foi chegando, até que, num esforço final ali, já totalmente cansada, ela esticou a mão e tocou na orla da veste do Senhor, e a Bíblia fala que o poder de milagre saiu dele, e a mulher ficou imediatamente, instantaneamente sarada, curada. Então, você nota, aquela mulher tinha fé. Jesus disse para ela: mulher, primeiro Jesus perguntou: quem me tocou? Foi tão surpreendente naquela hora, que Jesus Cristo disse: quem me tocou? Os discípulos disseram: mas tem tanta gente tocando. E Jesus pensou consigo: tem muita gente me tocando, mas sem fé para receber milagre. É interessante, tem muita gente que vem à igreja, mas não tem fé para receber milagre. Tem muita gente que vem, está com o Senhor, toca no Senhor aqui na adoração e tudo, mas não tem fé para Deus solucionar problemas difíceis na sua vida. Não acontece nada. Mas quando vem alguém que tem a fé da mulher hemorrágica, aí é diferente, porque essa pessoa vem com fé, e ela vem para receber, e recebe. A mulher hemorrágica recebeu o milagre.